Quando as raízes são profundas, não há razão para temer o vento. Se você passar por uma guerra no trabalho, mas tiver paz quando chegar em casa, será um ser humano feliz. A liberdade não é um presente que se recebe, é uma conquista que se defende, segundo Albert Camus. O direito à defesa pessoal é a primeira lei da natureza, disse Thomas Hobbes. E Nicolau Maquiavel nos fala: todos os profetas armados venceram e os desarmados foram destruídos. Por outro lado, ele diz: as armas devem ser usadas em última instância, onde e quando os outros meios não bastem. E por fim, uma frase popular: o insensato mata a alma com as suas próprias armas. Suas palavras são como balas ricocheteadas que atingem o seu coração. Hoje vamos conhecer uma história única. Uma empresa com raízes no Império, com alvará concedido por Dom Pedro II em Ouro Preto, que sobreviveu a décadas de mudanças no Brasil. Estamos falando da Casa Salles, no coração de Belo Horizonte, e no comando hoje a quinta geração, talvez a primeira quinta geração a assumir o comando de uma empresa, com Guilherme Salles à frente, que equilibra respeito à tradição com visão de futuro. Vamos conversar então sobre história, negócios, temas polêmicos. A gente vai transitar aí tanto sobre Casa Salles, que é o principal, a atuação dele na CDL, que ele vai contar pra gente, né, Bruno? Isso. E também ali no Hipercentro de Belo Horizonte, na associação comercial, na diretoria. E por fim, a gente quer, vocês fiquem firmes com a gente, fazer um debate aqui sobre a questão do armamento, com argumentos pró e contra o armamento, que também é um produto principal, carro-chefe hoje lá da Casa Salles, não é isso, Guilherme? Sim. Então, tamo junto, bem-vindo, muito obrigado aí pela audiência, tamo junto, né, Bruno? Valeu. Vamos para mais uma aí, segunda temporada voando, como sempre. Uma atenção importante, turma, queria que vocês se inscrevessem no canal, tá? A gente vai estar moderando o chat, interagindo, então façam perguntas, a gente vai responder todas as perguntas para vocês aqui, para o Guilherme, sobre todos os temas que a gente abordar aqui, mas para comentar no chat, vou pedir para vocês inscreverem no canal, que aí será habilitado a possibilidade de comentários, aí vocês vão estar aptos para interagir bastante com a gente, é o que a gente quer. Então, por favor, vamos conversando aqui e participem bastante conosco, vocês vão curtir, beleza? Então, manda bala aí para nós, Bruno, vamos apresentando lá. Aí o nosso convidado super especial. Antes de apresentar aqui o convidado, só queria reforçar o nosso patrocinador, que é a Sowing Partners, que é uma boutique de negócios que atua como a terceirização do diretor financeiro, o famoso CFO as a Service. Tem aí contribuído para esse crescimento desse podcast, cada dia com pessoas mais nobres aqui. Vamos lá, vamos apresentar o Guilherme. O Guilherme é formado em administração pelo IBMEC, ele fez pós em gestão pela Fundação Dom Cabral, atua ativamente no comércio de Belo Horizonte como um todo, vamos dizer, até região. Ele faz parte do Conselho Consultivo da CDL-BH e é bem atuante. E é diretor da Associação Comercial do Hipercentro de Belo Horizonte, contribuindo com iniciativas de desenvolvimento econômico e valorização do centro da cidade. Seja bem-vindo, Guilherme. Obrigado aí por ter aceito o convite. Acho que nós estamos num ano de aniversário, né? Um ano de aniversário é pleonasmo, né? Mas no mês de aniversário de 144 anos. No ano de aniversário de 144 anos. Não, mas é um ano bom também. Mas é o mês, né? No dia 24 de junho. Então, a Casa Salles faz 144 anos, muito próximo da data de hoje. Então a gente fez um mistério aí, né, Bruno? Que era a empresa surpresa. A gente falou que era o episódio surpresa, uma empresa centenária de BH. Então agora vocês descobriram. E eu vou começar pedindo para você contar a história da Casa Salles, né? Essa empresa que em si já é uma história em si. Não, legal, gente. Legal estar aqui com vocês. Obrigado a todo mundo, porque é uma história que eu acho que tem hora que eu até me confundo, porque não é uma história minha, é uma história de Belo Horizonte, né? Então, assim, eu estar à frente da Casa Salles é um privilégio, uma honra, porque é uma loja de Belo Horizontinos.
né? A Casa Salles, ela começou em 1881 em Ouro Preto, e meu tataravô era tropeiro, e ele apaixonou por uma pessoa de Ouro Preto e resolveu ficar em Ouro Preto. Ele era nascido aonde? Ele era nascido em Berilo. Berilo. E a família Salles era de Berilo, alguns foram para Uberlândia, e é também a tradição, né, que fizeram a Casa de Finanças Salles e Unibanco, e a minha veio para cá e estava em... Do Moreira Salles? era ali de coisa. Eram os primos ali e tudo. Mas a gente nunca se relacionou, nunca conheceu, mas a história é mais ou menos por aí. E aí o meu tataravô foi para Ouro Preto porque queria casar. Ele trabalhava numa loja e, por um acaso, o dono da loja morreu. Mas antes de morrer, ele confiou ao meu tataravô que tinha um pote de ouro que ele guardava e só o meu tataravô sabia. E esse comerciante fez um pedido para o meu tataravô que só desse o ouro depois da partilha, se a partilha dos bens fossem de forma natural para os filhos. E meu tataravô entregou o ouro. Essa notícia correu, todo mundo, por ele ser uma pessoa honrada, etc., tal, correu, e Dom Pedro II deu o alvará para a gente poder começar a funcionar, e ali começou a Casa Salles. Que história legal. Cara, e aí para vir para BH, e aí ele ficou conhecido na cidade, e era na Rua Direita, era uma área nobre de Ouro Preto. Hoje, o que tem lá nessa rua, você sabe? Onde Não, era? hoje é um casarão de alguém, mas foi uma farmácia depois, e eu tenho até curiosidade de voltar para ver o que está atualmente. Tem muito tempo que eu não vou a Ouro Preto. Que normalmente toda cidade interior, a rua principal, eles chamam de Rua Direita, né? Independentemente do nome. Exato. Então... É a direita, não a esquerda. Virou uma loja tradicional em Ouro Preto. A gente vendia de tudo, vendia mula para tropeiro, vendia galinha, eram secos e molhados conceituado em Ouro Preto. Com a fundação de Belo Horizonte, o governador da época pediu para que a gente viesse para BH. Certo. Fez um pedido meio vocês vão ou vocês vão. Sei. Uma intimação, assim. Porque não tinha abastecimento aqui, os funcionários públicos já tinham vindo para Belo Horizonte, já estavam morando aqui, já estavam morando funcionários e na região ali. E aí a gente foi para aquele endereço que é na São Paulo Caetés, em 1904. E não poderia manter duas, uma filial e um Ouro Preto aqui? Então, pelo que eu sei da história, exigiu que não. Porque queria exatamente esvaziar Ouro Preto. Senão não muda a capital, né? Senão a capital não mudaria. Então, e outra coisa, pensa, era 1904. Então, ir e vir de Ouro Preto era muito difícil. E meu tataravô ainda estava... ele já estava bem estabelecido em Ouro Preto, mas era um comerciante. Sim, não tinha muito essa cabeça, né? Aqui em BH não tinha WhatsApp para mandar, para controlar a distância, então não dá para gerir. O problema é a estrada de chão, né, cara? O trem fica longe demais. E nem estrada, né? Por exemplo, a maior tecnologia que tinha na época, tá lá na Casa Salles até hoje, é uma caixa registradora que né? Então não tinha como fazer controle à distância, era né, fazer compra. Você imagina que para fazer compra, muitas vezes o comerciante tinha que ir no lugar aonde tinha indústria, né? Onde tinha... E era rara a indústria, né? O Brasil não era industrializado. Então, 1881 foi fundada lá, então 1904 mudou para BH. Exato. Certo. 121 anos de BH. Certo. E aí, então, quando mudou, ainda vendia esses secos e molhados. Era um mercadinho, vamos dizer. Foi... a Casa Salles, na verdade, ela nunca deixou de ser tem de tudo. Ela, hoje, por uma opção do meu avô, ela diminuiu muito a coisa, mas a gente tinha 4 lojas em Belo Horizonte, uma era de presentes,
a outra era de pesca, a outra era mais de artigo de tudo. Então, assim, a nossa vocação é vender de tudo. O comércio. Arma de fogo, cara, virou a nossa identidade depois da Segunda Guerra Mundial. Uai, então foi bem depois. Foi em 1945, 46, porque depois da Segunda Guerra Mundial teve uma escassez de produto. Tudo no mundo era produzido para a guerra. Tinha um esforço de guerra, principalmente dos Estados Unidos, que era o mais industrializado da época. E os produtos foram... Então, o que tinha para vender era arma. Entendi. Né? E Belo Horizonte não tinha nem crime ainda, não existia criminalidade aqui, ou pelo menos não era considerado crime o que existia aqui. Então, não tinha uma preocupação do Belo Horizontino de ter arma. Mas é curioso que BH, um dos primeiros clubes de BH é o Clube Mineiro dos Caçadores, que inclusive começou no quintal do meu tataravô. E era tradicional. O tiro em Belo Horizonte, a arma de fogo em Belo Horizonte, sempre fez parte da família mineira. Não era uma coisa de proteção, de defesa, era uma cultura nossa. Porque é um estado de montanha, aonde que muitas vezes, você pensar em 1881, não tinha geladeira, as pessoas caçavam para subsistência, defesa de galinheiro, então assim, defesa da propriedade ali, para onça não comer o cachorro. Então tinha arma de fogo, era muito para isso. Sim. E também eu ouvi dizer, né, que eu li que os caminhos de escoar a mineração também, principalmente mineração de ouro, eram muito perigosos também, né? Tipo, você daqui pro Rio, onde era a capital do Brasil, tinha um monte de trombadinha no meio do caminho e a galera devia andar armado, né? Sim, né? Aí, você imagina, onde tem ouro, tem crime, tem cobiça. Tem ganância, cobiça. Ganância e cobiça. Então, sim, as pessoas precisavam defender ali as minerações, e como até hoje é a mesma coisa, né? E você falou aí do gelo aí, eu achei interessante, Guilherme, que na época não tinha geladeira. Você falou da geladeira, na verdade. Não tinha geladeira, vocês começaram, no início lá vendia inclusive gelo, não é isso? Sim, nós fomos uma das primeiras a vender gelo, porque foi quando surgiu a geladeira. A geladeira não tinha eletricidade, e nem todas as casas, quer dizer, poucas casas tinham eletricidade na época. E então existia uma usina de gelo, eu não sei exatamente como é que era, que buscava, e aí a gente transportava e levava para casa. Que foram os primeiros deliveries aqui de Belo Horizonte. Primeiro oficial é da Drogaria Araújo, e talvez seja um dos primeiros do mundo, né? Drogaria Araújo é a segunda empresa mais antiga de Belo Horizonte. Sim. Eles são de 1906. Então a gente entregava gelo, que era uma geladeira que tinha que colocar gelo para ela funcionar. Bacana demais. Conta um pouco pra gente aí, Guilherme, assim, da história. Como você assumiu a Casa Salles, foi quando exatamente, como gestor principal ali? Como que foi essa passagem de bastão e os desafios que você enfrentou aí, essa questão familiar, até chegar ao ponto que você está agora? Então, essa é uma história, né, que é até um pouco complicada, mas é o seguinte. Eu comecei a trabalhar na Casa Salles em 1996, oficialmente. Eu sempre fui para Casa Salles. A minha mãe separou do meu pai, eu tinha 1 ano, fui morar com meu avô, e eu tinha ela me vigiar, para eu fazer para casa, etc, tal, eu fazia na loja. Então eu não sei quando que eu comecei a ir para a loja, mas eu comecei a ir para a loja talvez com 3 anos, 4 anos, porque minha mãe cuidava da gente dentro da loja. É minha mãe que trabalhava na loja. E aí, eu fui ficando naquele ambiente, e aquele ambiente foi parte de mim. Não sei nem te falar se eu gostava ou não gostava. Hoje eu sou apaixonado. Mas na época, se eu gostava ou não gostava, era meu quintal, era meu lugar. Sua casa. E claro, todo mundo trabalhando ali, acaba que você faz uma venda, que você ajuda a embalar, que você busca mercadoria. E assim que eu comecei na Casa Salles. Em 1996, eu queria fazer uma viagem, tinha 16 anos ou 15, e
queria dinheiro, e meu avô falou, tá, tudo bem, é só você trabalhar que você vai ganhar dinheiro. E assim eu comecei a trabalhar. E aí eu peguei ali os 3 meses de salário e fiz uma viagem com a minha turma. Foi a primeira viagem que eu fiz sozinho na vida, etc e tal. De lá para cá, eu fui desenvolvendo. Quando eu passei no vestibular, a minha mãe e a minha família meio que não quis que eu trabalhasse mais, que meu dever era estudar, eu tinha que estudar, não tinha que trabalhar. Nesse período, eu saí da Casa Sares, mas eu fui trabalhar. Eu trabalhei no boliche da Prudente de Moraes. Conheci meus... Cosmic Bowling. No Cosmic Bowling. Do Vicente, do Rono, do Paulão. E meus mentores, mesmo para eu sair, deixar de ser comerciante para virar empresário, foi ali que a ficha caiu. Né? Esses grandes empresários que eram os donos de lá são dos maiores empresários de Belo Horizonte, que me ensinaram a diferença de ser trabalhador para executar um trabalho de excelência, ser empresário. Certo. Minha família viu que não tinha jeito e me aceitou de novo na loja. Tá tudo bem. Ainda dentro da faculdade? Ou você já tinha formado? Na verdade, eu não fiz os 4 anos igual todo mundo. Eu levei a faculdade porque eu já sabia onde eu ia, já sabia o que eu ia fazer. O diploma pouco me importava. Eu queria ser o dono da Casa Sares. Foi meu sonho. E aí, como todo mundo, nessa época, jovem, eu precisava de dinheiro. No Cosmic estava mais interessante que a Casa Sares, mas eu vi o meu avô tinha perdido o interesse. Meu avô já estava Mais velho. E já tinha perdido o interesse. E aí era seu avô com sua mãe? Era meu avô com minha mãe. Mas só uma coisa antes, você estava contando pra gente o caso do seu avô, eu achei interessante, que ele era duro com você quando você era novinho, não era isso? Não, meu avô era muito duro, assim, sobre, por exemplo, dinheiro, era só trabalhando, não existia mesada, não existia. E ele foi meu pai, né? E toda a educação que ele me passou foi a que ele teve, né, do século passado. Então, meu avô era assim, se ele visse a gente pulando a janela, ele falava assim, volta, pelo mesmo que você vê, consertar a pulada, que a gente não podia nem pular a janela da casa dele. Então, volta por aí mesmo. Aí você tinha que pular de volta, sabe, pra desfazer a pulada. Aí vai. Pois é, e aí, resumindo aqui o final, então eu volto para Casa Sares, já tendo estudado administração, tendo entendido sobre administração, e vi que a gente tinha parado no tempo. Que por mais que a tradição e essa identidade de Belo Horizonte com a empresa, e que os belo-horizontinos sempre abraçaram e sempre foram os donos da Casa Sares, trouxeram a gente até ali, mas a gente não tinha uma administração, uma coisa. E aí eu volto para Casa Sares. Aí eu volto dando pitaco na administração, numa queda de braço imensa com meu avô. Então, eu já me considero ali, as mudanças começaram ali, talvez 2004, 2005, né, que eu já tinha autoridade para falar sobre administração, mas meu avô que mandava. Então, eu tive muita dificuldade. Até que lá para 2016, 2017, ele teve uma epizoster e teve que sair da loja. Aí ele sai, de fato, e de lá para cá eu assumo. Mas eu, dono da Casa Sares, eu comprei a Casa Sares não tem 1 ano. Ah, é? Eu comprei a Casa Sares dos meus tios. Meus tios jogaram duro, não queriam vender, mas não queriam trabalhar, não queriam atuar na empresa. E aí, com muita negociação, a gente demorou quase 2 anos negociando, mas aí eu comprei e eu tenho 8 meses, talvez 6 ou 8, não sei ao certo, que eu sou hoje 100% na sua mão? 100% Você tem irmãos, Guilherme? Tem. Eles não entraram no negócio. Não, meu irmão é jurista. Como é que, assim, mas antes dos irmãos, eu falo assim, seu tataravô fundou, aí bisavô, vô,
E todos tinham irmãos. Como é que foi? Seu avô, ele tinha 100%? Sim. Ah, A sucessão da Casa Salles é engraçada que sempre foi com briga, mas sempre foi para um só. E eu estou preparando palestra sobre sucessão familiar, e uma das dicas é não misture família com empresa. Que eu acho que a Casa Salles tem 144 anos, um dos motivos é que ela sempre teve um dono. Nunca foi... A gente fala que é familiar, mas sempre foi meu tataravô, ele que fundou. Ele tinha, não sei de cor, mas eu acho que eram 11 filhos e só um foi dono. E que também passou para o meu avô, que foi só um foi dono. E aí pulou a 4ª geração e hoje eu sou dono sozinho. Não teria jeito de administrar uma empresa. É muito cacique para pouco índio. Exato. A empresa sofre, né? Fica... Exatamente. A gente até teve um caso parecido, a gente trouxe aqui a Lauca também, né, Bruna? A Lauca, o pessoal tá enfrentando esse mesmo tipo de desafio, empresa centenária que veio lá, já tá na 5ª geração também. Então a gente até trouxe aqui e gerou alguns problemas aí da ordem de relacionamento entre sócios, porque são muitas pessoas da família que estão nesse ponto. Mas a gente até não... Por hora não vai publicar, não. Juridicamente nem podemos comentar. Estamos censurados. Estamos censurados aqui. Mas aí eu queria falar um pouco, antes de mudar de assunto, ainda dentro da Casa Salles. Primeiro agora, como é que você organiza a estratégia da empresa? Como é que você define o mix dos produtos? Né, e o que você está pensando daqui para frente? Né? Agora, então, um ano atrás, agora é sua, né? Agora a batata é sua para botar para frente. Já tinha visão de dono, claro, né? Agora assim, é interessante que teve um tempo que eu pensei em levar a loja mais antiga de Belo Horizonte para Nova Lima. Né? Por razões óbvias, até... É pelo pool que a gente está montando, né? Faria Nova Lima, inspirado nessa ideia. Mas tem tudo a ver. É justamente porque Nova Lima hoje tem mais a ver, né? O nosso prefeito anterior fez esse favor de colocar todo mundo em Nova Lima, a nossa economia para lá. Mas aí o que acontece? Eu sou um apaixonado pelo centro, eu sou apaixonado por BH. E a Casa Salles, ela é uma loja que ela é um secos e molhados. Ela não é uma loja essencialmente de arma. Ela tem arma, é a primeira loja de arma do Brasil, então a gente nunca vai sair disso. Meu avô, atleta olímpico, ele atleta de tiro, ele vai entrar no Guinness Book agora como o atleta mais antigo do mundo. Em todas as categorias, tem 97 anos e continua competindo. Que legal. Você tá no tiro ao alvo. É um dos maiores medalhistas do Brasil. Até hoje ele compete? Até hoje ele compete. Campeonato nacional. Nacional? Viaja para aí afora. Mas ele compete em que categoria? 60 mais? 70 mais? Virou o tiro é de 5 em 5 anos, as categorias elas vão mudando, mas só existe gente até 70 competindo. Entendi. Não tem ninguém acima de 70. Então ele compete em 2 categorias, a 70 e ao concurso, que a gente chama disso que é a dele. Dá pau na turma ainda. Hoje ele já tá ficando em terceiro, mas assim, segundo, terceiro, mas ele foi muito tempo no Master, ele foi ao concurso, foi campeão. Como que ele chama? Edmar Sais. E ele viaja sozinho agora nessa idade? Não. Hoje o meu tio acompanha ele nas viagens, mas ele viajou até perto dos 90, ele dirigia ainda. Hoje ele tá com 97, né? Então até os 88 ele viajava sozinho. As arminhas no porta-mala. Viajando Brasil no porta-mala. E é legal, aonde que é a principal competição é no Rio. Nossa. Então você ir cheio de arma no carro pro Rio. Chamar seu avô podcast aqui também, Vamos, ele vai adorar. Vamos? Ele adora contar a casa. Vamos. Eu gosto demais de conversar com essa turma, aprender demais, tá doido? A história é viva. Ele passou. Ele de comércio em BH viveu 80 anos no balcão, né? Ele sabe de todas as transformações da cidade. História demais. Conhece toda a cidade. Mas eu tava perguntando do mix, assim, Sim, então,
Olha, hoje a gente está voltando às origens e sendo secos e molhados. Hoje o que é principal na loja é a arma, cutelaria, principalmente faca e aí a gente vende aventura, a gente tem, e a gente está trazendo empório. Né? Então a gente vai vender esses produtos que são referência em Belo Horizonte, por exemplo, barbearia, que é navalha, pente de osso, umas coisas que são bem tradicionais. A gente vai continuar com isso no nosso mix. E melhorar a cutelaria. A gente está apostando muito nessa novo hobby de homem na cozinha, churrasco. Essa parte é uma loja que a gente vende tesoura, a gente vende alicate de cutícula, a gente tem uma parte, mas é uma loja que ela é para presentear, principalmente presente um bom bacana. presente. É para presentear, porque ela é de Belo Horizonte. A gente quer levar a história e a cultura de Belo Horizonte para as pessoas. Né? Então, assim, o produto sempre vai acompanhar o que a cidade ali tá querendo, porque o produto que a gente vende quer contar a história da cidade. É muito mais a história da cidade do que o produto. Legal. E o empório é queijo, embutidos também? Então, são produtos de Minas. Sim. Né? O nosso lema hoje é Casa Salles de Minas para o mundo. Então, a nossa cachaça, a melhor cachaça daqui, o vinho, que agora em Minas Gerais está forte. O azeite de Minas é sensacional, é uma coisa brilhante que a gente ainda não conhece. Então, é esse produto que a gente quer trazer visibilidade. Temos até um queijo para te indicar, o Lá de Madre, que a gente fez um podcast aqui para entrar no seu mix aí, que é bom demais. Foi premiado internacionalmente, eles fazem ali no Campo das Vertentes. É isso que a gente quer, é contar essa história. E assim, tem que ter café, né? Tem que ter café. Então a gente abriu e começou vendendo café. O primeiro item que a gente voltou para os secos e molhados foi café. A gente está experimentando as marcas, porque a gente vai... Esses produtos, história de Minas, nós vamos vender produto premium. Sim. Então tem que ser os melhores. Por isso que a gente está demorando para levar. Do Bruno realmente é premium mesmo, né? O Lá de Madre é top, você tá doido. E uma outra pergunta, até mandando um abraço pro meu irmão aí, o Lourenço, que trabalha com você, seu sócio num braço seu aí. Fechada, então, né? Isso é meu amor, né? Fechada, né? É BH, né? Tá todo mundo junto. BH, tudo se conecta. Abraço, Lourenção aí, ó. Eu queria perguntar um pouco sobre... converso muito com ele sobre a presença digital do seu negócio, tanto em termos de venda, né? Quanto isso hoje representa, se é significativo ou não, se está na sua estratégia, quanto em termos de presença institucional, né? Como é que você tem feito? Então, a nossa loja é uma loja de experiência, né? É uma loja de tradição. Eu tive muita dificuldade de entrar no digital. E aí eu conheci seu irmão, que, cara, virou meu sócio. A gente tem a 1881, que vai ser um selo de produto da Casa Salles. Top. Mas ele começou a desenvolver o digital. E hoje o Lourenço trabalha e eu conto casa. A gente fez isso. Então a nossa sociedade é essa hoje, ele está lá agora à frente de tudo. Então, o digital é inevitável, não tem jeito. Você fala no 1881, tem essa separação? Ou você fala a loja e a... Não, tá junto, hoje né? é a mesma empresa, com dois CNPJ diferentes, Sim. mas é porque a 1881 está atuando no digital, mas é temporário, ela vai virar um selo. Do caralho essa ideia, cara. E o nome, e o marcante ali, que realmente é a data da fundação, a ideia é ser um selo dos produtos próprios? Não, né? O que eu desejo, e aí por enquanto é só uma coisa da minha cabeça, é só um sonho, mas o que eu desejo é, por exemplo, colocar o selo nesse queijo
Não é legal. Que fala. Então, Geral, assim, esse indicação. queijo é excelente. Então, os Entendi. 3 melhores queijos, Bacana. 1881. Uma curadoria de Exatamente. equipamentos também, de curadoria de cutelaria, de Exato. equipamento de sobrevivência. Não comentou, é aventura que você falou, mas é Aham. barraca, corda, isso tudo o pessoal vai fazer trilha, não é isso? É, Você tem lá também exato. canivete. Então, É legal. e aí, Bruno, sobre o digital? Não tem jeito. Hoje você tem que estar lá. E eu penso ainda assim, não tem jeito, a gente tem. Já o Lourenço vê como o lugar de fazer negócio. Então a gente hoje também atua nos marketplaces, a gente vende através do marketplace. E a receita, né, me convenceu. Realmente é um bom negócio. Em termos de percentual do total, quanto que é do físico, quanto que é no digital? Então, Mas- a gente, com a atuação no marketplace, a gente hoje já ultrapassa o físico. É o maior que o físico. É, Ó, mas que isso. o negócio é que a margem é muito menor. Não, sim. Então, o lucro do físico é maior. Entendi. Mas o volume de venda Sim, né? é... Escalar o da- negócio também. porque, cara, a gente entrega para Belo Horizonte, para o centro, para o nosso quintal. O Mercado Livre entrega o Brasil inteiro. Os caras têm... Não dá pra competir. E 50 aí milhões você alcança o Brasil inteiro da sua loja, Exato. né, usando essa plataforma. Exatamente. Acaba vendendo, tornando o nome conhecido. Acho que É do caralho ter Não é ali a ou, loja, não, né? Pra ter a experiência e- sua. não E- é ou, é I, né? Tipo, É. não é um É a- ou Exato, outro, é I. exato. É Lógico. os dois. Acho que a loja é a essência ali, né? Tem que ter sempre a experiência, pra não ser uma coisa vazia e dali você vai nutrindo o e-commerce, mas não tem como. O e-commerce voa, nem compara. E aí, como hoje, depois da Segunda Guerra, como você comentou, vocês ficaram muito conhecidos por questão das armas, né? Caça e pesca em geral. Como é que foi, nessa mais recente mudança de governo, o impacto nas vendas e também até na percepção? Né? Eu acho que assim, não só nessa... a empresa já passou por centenas de mudanças de governo, muitas dezenas, né? Então, como é que é isso dentro do seu negócio? Cara, a Casa Salles viveu a República inteira, né? Todos os presidentes que o Brasil teve, a Casa Salles estava junto. Então, tem várias histórias e vários momentos de que foram armamentistas, extremamente armamentistas, e alguns desarmamentistas. A força do desarmamento no Brasil começa com Getúlio Vargas. Né? Já teve períodos de revolução que foi proibido, mas não tirou, não tinha essa mentalidade. Foi proibido porque era uma revolução. Mas a ideia, essa demonização de arma de fogo começa, né, sempre com os ditadores. Né? Toda ditadura precisa de desarmar a população. Né? Precisa enfraquecer a população, enfraquecer a moral da população. Porque, cara, arma de fogo, para mim, eu vejo de uma forma muito natural. Eu convivo com arma de fogo desde que eu nasci. Meu avô é atleta olímpico de tiro. Então, lá em casa, a conotação de uma arma é muito mais esportiva, muito mais diversão. Então, a gente fala que a gente brinca com a arma de fogo. É uma brincadeira que está entre meus sobrinhos, 4, 5, 6 anos. A gente vai para paintball, a gente brinca de airsoft e eles atiram. Então, eu não vejo. Eu tenho muita dificuldade de falar sobre arma de fogo porque eu acho moto muito mais perigoso que arma de fogo. Inclusive, as pessoas usam veículos para assalto, para essas coisas. Faz parte do assalto também o veículo. E aí você vira e fala assim, pô, vão proibir arma de fogo e não vão proibir a motocicleta? Não faz muito sentido na minha cabeça. Faca, né? Vamos proibir faca. Faca, pedra, assim, feminicídio, a maioria com água quente e faca. Né? E aí demonizar. Então, assim, mas por ser uma coisa tão natural, eu vejo que o meu argumento pode ser um pouco, como é que eu falo? Não... Enviesado. Exato. Que Nós pra vamos você, fazer você nasceu com isso. É. Sim. Vamos, antes de partir para esse momento do debate, né, Bruno? Assim, só para a gente fechar aqui o Casa Salles, que eu acho que ainda tem coisa para a gente contar.
Eu queria que você falasse, assim, contasse também casos de balcão e a importância que você vê ali, justamente da construção desse negócio familiar, e também inserido no contexto de comércio, da lealdade, a honestidade, o trato com o cliente. Cara, casos de balcão, É. a gente vai precisar de mais uma hora. São 100 Conta o anos. melhor, conta o melhor. Não, tem muitos casos assim. Tem gente recorrente, tem os nossos malucos recorrentes, Aham. que eles sempre vão lá e aí eles sempre rende muita risada. Tem uma. Tem casos incríveis. O último caso que a gente. Ele é cômico, mas é triste por causa da condição. Mas entrou uma pessoa na loja, craqueada, né? E começou a conversar com o nosso manequim, com o manequim. E fazendo carinho no manequim, e etc. Tal. De repente ela começou a agredir, chamando ele de Roberto. Roberto, por que você fez isso? E deu soco no manequim, brigou, que a gente teve que conter Apartar. ela. Porque a gente ficou com medo dela se machucar no vidro. Esses nóia do centro é cheio, né? Não, isso no centro acontece toda hora, gente. É. Toda hora. Teve outro dia. Então a mulher tava drogada, entrou e começou a brigar com o Roberto, que era um manequim. Outro dia entrou um mendigo na loja e começou a me chamar pra porrada. E só na amizade, nós vamos perder a amizade, não. E eu fui atleta de jiu-jitsu e boxe, né? Eu fiz a vida inteira artes marciais. E ele me chamando, até uma hora que eu falei assim, já que você quer, eu vou. Aí na hora que eu fui assim, eu cheguei perto dele, falei, não, perdi, porque ele tava fedendo, gente. Eu coloquei meme do cara, que o policial fedor. tava fedendo. E assim, casos Deve ter desses uns velhinhos que vai lá sempre. Sempre. Aí visitar meu avô, todo dia tem uma pessoa. Aham. E tem Que referência de comprar as coisas é sempre tem lá. alguns políticos que frequentam, Uhum. radialistas, tem as pessoas que são do time da Casa Salles, que elas são, né, não são mais nem fregueses, elas são parte da história e da gente. Ele tem muito disso. E, cara, lá é um carinho, né? O Matheus Quintela sempre fala também de vocês. A gente entrevistou ele, foi a primeira entrevista. Foi a primeira, nossa. a pedra Tem que ser. fundamental. Ele falou isso. É. E assim, a gente trouxe também o Marcelo Costa, que é um brilhante empreendedor lá da cidade dos meus pais, Jaboticatubas. O avô dele, o Tonico, lógico que, salvado das proporções, era dono de loja a vida inteira, aquela loja ali no interior, e vendia de tudo, igual quando vocês começaram. E tem uns clientes que só compravam com ele. O cara vinha lá da roça, aí compra de tudo, cara. É chinelo, é pasta de dente, é roupa. O cara tem uma roupa. Aí na hora que ela estraga, vai lá e compra com ele, com o Tonico. Então, do caralho. Conta pra gente aí, só pra essa questão da loja, Guilherme. Qual que é o canto da loja lá que você mais gosta? Um objeto que te traz mais uma lembrança, uma memória ali que te toca, que você gosta ali na loja? Eu fiz ali, eu deixei a mesa do meu tataravô na loja e coloquei a caixa e a minha papeleira lá. Aquilo lá, para mim, é um altar. É aonde que eu entro todo dia e todo dia que eu entro, eu faço reverência a aquele lugar. Legal. Porque ali tá a minha história mesmo. E assim, cara, a primeira caixa registradora, imagina quantas famílias que comeram do salário que veio dali. Sim. Quantas pessoas, quantos empregos, quantas coisas que a gente gerou. Então, e ela ainda funciona? Funciona, ela funciona. Aquela tchá-tchá. Não, legal. Manter ela funcionando é muito legal. E ela é antes de 1904. Top demais. Então acho que conectou bem, cara, a história com o futuro, que é o investimento aí também na parte digital, junto com o Lourenção aí, meter bronca. Conta um pouco pra gente da sua atuação na CDL, pode ser? Ou qual que é a sua atuação lá hoje? Cara, CDL, eu comecei a ir pro CDL por causa do Zé Maria. Zé Maria é uma pessoa incrível, dono da J. Lemara, e ele resolveu fazer faculdade com 60 e poucos anos. Não. E eu ajudei. Eu
era dos grupos dele, ele me ajudava muito com a experiência dele, eu ajudava a ele no digital, que na hora que ia fazer trabalho, a gente virou amigo, mesmo com essa distância de idade. Ele tinha 60, eu tinha... essa foi a segundo curso que eu fiz, foi de marketing, que eu fiz na FATEC, do IBMEC. Do IBMEC não, na FATEC, chamava FATEC a faculdade. Tinha o dobro da sua idade, no mínimo. Não, mais. Mais que o dobro. Ele é mais velho do que a minha mãe. Aham. Então, a gente... Ele já tinha uma atuação na CDL, Câmara de Dirigentes Lojistas? Ele já tinha. E aí ele me levou para lá. Uhum. Eu entrei no CDL Jovem. E tem uma pessoa fantástica no CDL Jovem, que é a Raquel, que foi presidente, e ela me incentivou a estar mais próximo das pastas, a participar mais. E aí eu virei presidente da comissão de sindicância do CDL Jovem. Bacana. Eu atuei como presidente, até que deu a idade do limite para eu ser CDL Jovem, até os 40. Uhum. Eu fiz 40 e aí eu fui para o conselho consultivo da CDL. Uhum. E hoje eu atuo na pasta de segurança do Hipercentro, focada no Hipercentro. Bacana. Então essa é a minha função Legal. no CDL. Sim, e conta pra gente um pouco aí, que BH tem vivido esse processo de revitalização do centro, alguns políticos aí, principalmente o Gabriel Azevedo, que esteve aqui e gosta muito desse assunto, né, de levar comércio, levar vida para o centro, que isso próprio já gera a sensação de Eu acho que segurança. não é só comércio também. Residência Ele também. falava Isso. muito de levar residência, A ideia voltar é a ter residência lá, No para centro. poder também minimizar deslocamentos e dar vida até noturna, que à noite lá é mais perigoso. E ele é contra aquela fachada de entrada embaixo, assim, de residência. Tem que ter a residência, mas embaixo o comércio. Sim. E a residência no plano vertical. Cara, eu tô muito alinhado com o Gabriel. A gente tem feito coisas junto, desenvolvendo projetos juntos. E ele, na verdade, é o mentor de um projeto que eu apoio. O Gabriel, cara, é um cara que conhece muito de cidade. Uhum. Ele, inclusive, dá aula disso. Ele é especialista mesmo em cidade. E muito estudioso, ele conhece o que deu certo e o que deu errado no mundo. Então, é um cara que eu paro para escutar, porque ele é professor mesmo Fez curso em Londres. Fez um mestrado nessa área, né? Mestrado nessa área, então ele tem muito a ensinar e é um cara que a gente deve escutar sobre isso. E aí, ele fala sobre retrofit e a ideia, porque, cara, foi uma ideia de centralizar a capital, foi uma ideia do governo anterior, dos governos anteriores, começou muito lá atrás, e eles fizeram esse projeto, dificultaram o trânsito no centro, fizeram corredores de escoar o centro para levar para os bairros. Uhum. Só que deu errado, cara. Belo Horizonte, as pessoas saíram de Belo Horizonte, né? Verdade. Eu moro em Nova Lima hoje. A minha vida é em Nova Lima. As coisas que eu faço, os bares que eu frequento, as coisas, mesmo eu sendo um apaixonado pelo centro. Uhum. Eu frequento o Café Palhares, que é de um grande amigo, Top. e o resto é em Nova Lima. Né? O resto da minha vida, minha esposa trabalha em Nova Lima, malha em Nova Lima, enfim. Não só Nova Lima, ali entorno, Neves, o entorno, Neves. Todo mundo foi para lá, pro entorno. Hoje Lagoa Santa tá dizendo. Lagoa Santa. Pro lado do vetor. E, cara, Isso. e aí por isso jogaram a cidade administrativa para fora de Belo Horizonte, etc e tal. E deu errado. A gente abandonou a cidade. Não, aquela cidade administrativa ali, você tá doido. Pois Feia demais. E o centro longe, hoje, gigante, melhor que isso é só aeroporto, que é pertinho. E aí aconteceu uma coisa, que hoje o centro tem muito mais preconceito do que verdade. O centro hoje de Belo Horizonte, a região do 1º Batalhão, não é perigosa. Mas isso, Guilherme, eu acho que era quando a gente era jovem. Exato, Já mudou. Eu não exato. tenho essa visão. Tem anos que eu não tenho essa visão.
Hoje quem tem essa visão é a almofadinha aí de Nova Lima, um outro bobo. Porque, cara, é tranquilo andar ali no centro. Mais ou menos. Você anda com o celular dando sopa? Eu, assim, sensação de segurança é diferente de homem, mulher, idoso, tá? Eu ando, cara. Quando eu era novo, eu tinha medo de ir no Dá centro. pra Então, mas andar não dá pra... Não, quando eu era novo, cara, pega eu o ia... celular e vai falando lá. Não, Vou te ligar, você vai andando Meu lá. pai trabalhava no Ver quanto centro. tempo você dura. A vida toda na Rio de Janeiro, eu ia lá encontrar com ele, ou ir no dentista. A referência nossa era assim, eu ia sempre com medo, quando é 13 anos, 12 anos, andava sozinho. Mas assim, já melhorou muito, tem muita opção de lazer, bar, igual você falou. Tá tendo bares ali no centro agora, Cara, opções depois noturnas. que o presidente autorizou o roubo de celular, não dá para andar com celular em lugar nenhum do Brasil, né? E assim, o centro Sim. não é diferente disso. Não, claro. Na Savassi rouba celular. Mas Então, o seu o que ninguém você vai falou. roubar não, viu, Guilherme? Exato. Eu converso, Eu eu também, filmo nega- o centro, eu converso. Cara de jiu-jiteiro. Porque ladrão É, não? Ele olha pra orelhinha ali e fala Fala assim, essa esse aí briga já é não. ruim. é ladrão O e meu já covarde, não né? rouba. Agora, a gente está com uma quase que pandemia de roubo de correntinha em Belo Horizonte. Não, é isso, verdade. E aí rouba na Savassi, rouba no Tá Lutz. roubando demais. Mas o do centro sempre né, Tá mais, roubando mesmo. mais falado, assim. Sim. Agora, por quê? E qual que é a minha impressão sobre isso? Por causa da sujeira do centro. É O centro tá verdade. muito É sujo. verdade. O centro veio essa cultura woke que pichação é legal. Uhum. Pichação Sai não é fora, legal, é cara. claro. É um grafite num lugar Picha específico. lá no seu, lá. Exato. É. O grafite no muro nem sempre combina. Sim. Agora, não, um grafite tudo bem, o dentro cara de chamou. casa, dentro de um lugar específico, Claro. é legal, mas assim... A gente fazia a ONG, né, Reforma de Escola, a gente chamou o pessoal, porque fez o muro de forma autorizada, Planejado, bacana, né? planejada. Aí é uma coisa que aí você faz e integra a visão da cidade. Agora, e não pichação é um dos problemas, mas a calçada tá suja e não é mais uniforme, Uhum. é difícil de andar, muito cocô na rua, gente. Isso é Sim. impressionante. De cachorro ou de De gente? gente. Que é isso? É muito, muito O cocô de Acurus. gente. É porque tem muito morador de rua no Sim, centro, cara. sim. Tem um lugar ali que é lotado, é mais pra baixo, ali perto do Mercado Novo ali, sabe? Que pedaço Aham, ali. aham. Ali, cara, você já viu? É lotado, barraquinha, monta barraca, só. E quais É são domicílio as improvisado. perspectivas? Você acha que tem, até com esse novo prefeito, tem possibilidade de mudar isso? Então, Bruno, o que acontece? Muita vontade política está tendo de mudar. Cara, Aham. o prefeito, ele realmente está querendo mudar o BH do não para o BH do sim. Ah, Então, vamos fazer. Vamos fazer. E ele realmente está com intenção. O governo de Minas também tem essa visão, né? Então, a política em Minas está se empenhando cenário para é isso. promissor. A gente tem que ver, porque quem mais complica é a população. A população, ela fomenta essa sujeira e pobreza. Coruja. E a gente tem uma cultura em Belo Horizonte de romantizar essa coisa na rua, assim. É uma coisa que vai ser uma luta grande. Ué, Vai ser coruja, uma luta quem que tá romantizando isso aí? Não, Tá mas fora. tem mesmo, assim, tem. A galera acha que é a cultura do coitadinho, deixa ele Ah, cagar não. no chão. A cidade é de todos. Aí coloca a minoria, ocupa a cidade Entendi. e todos têm que ficar dentro de casa preso. Entendi. Né? Nessa cultura de que a cidade é de todos e você não pode invadir o espaço, o maconheiro pode fumar maconha onde ele quer, a pessoa pode defecar onde ela quer, Uai, é credo. direito dela, e o seu direito como cidadão, Aham. você tem que ficar você tem que- caladinho. você tem que ir para Nova Lima. Né? Você tem que ir para um lugar que, você vai andar e não vai pisar, né? E quais são as ações que vocês estão fazendo lá, né, nesse grupo para que é sobre segurança, né? Do Hipercentro, que você está atuando? Não, a minha pasta no CDL é de segurança, mas Isso aí. essa, assim, com o Gabriel tá querendo. Não, tudo bem, mas eu digo a segurança mesmo. O que vocês estão pensando do ponto de vista do CDL? Pois é, a gente está vivendo um dos melhores momentos de segurança que o centro já teve. Uhum. Então, o que a gente faz, de fato, é apoiar a Polícia Militar e a Guarda Municipal, né? Porque hoje o problema de segurança
Vou falar contando um caso. Bom demais. A gente reuniu a turma do CDL, da segurança. Eu também sou diretor da associação do Hipercentro, dos comerciantes do Hipercentro. Então a gente reuniu todo mundo para pedir para o Ministério Público prender os 50 mais. Os 50 mais são as pessoas que têm mais 50 passagens pela polícia. 50? Ah, É. não. Tem gente com 70. E não prende. Não, e o Ministério Público falou que Não Tinha- dá? que isso tinha que olhar era com o deputado, porque a regra era essa. Agora não, agora o Ministério Público está começando a enxergar que isso também deu errado. Mas a polícia enxuga gelo. Os bandidinhos, que é o que a gente falou. Você conhece os bandidos lá do centro? Conheço de nome. Cara, Eles vão você lá ver as armas na loja, aí comenta com a gente e cumprimenta. Aí você tem que aguentar o cara lá. Tem que tolerar, né? Eu tinha uma ideia ingênua que, assim, a gente tava até falando de ilha, né? Que ilha Não tem é como mais fugir, seguro, é mais seguro. porque não tem, é mais difícil do escape. bandido escapar. De fazer um cordão, vamos supor, virtual dentro de uma área do centro, falar assim, ó, daqui quem roubar a gente pega. E é isso que afasta bandido. Até dá pra fazer, mas pega e solta, né? Então, a tecnologia já está muito avançada nisso e já tem com essas identificações faciais. Tanto é que o controle no carnaval foi absurdo de seguro que eles fizeram com os drones e com essas coisas. As arenas de futebol agora, elas pegam os bandidos. Então, o jeito tem. E é isso, assim, aonde tem o olho vivo no centro, Uhum. quase não acontece. Eles fogem, eles pegam nos pontos cegos Ah, Agora, existe uma estrutura montada da criminalidade, aqueles hotéis que a gente fala que é zona, na verdade, guarda-se mercadoria e interceptação ali. Os bandidos correm para aqueles prédios. Uai, é mesmo? é. Você fala ali o brilhante, que é esse trem ali. O qual eu não sei Esse mais aqui ali. conhece bastante. Ali. Quando a gente era jovem, a gente ia lá ver, Eu não. o movimento, né? Comprar arma. Então a gente existe e a polícia aqui, a polícia de Belo Horizonte, eu vou falar, é a polícia militar que é mineira, mas a que atua aqui, principalmente no 1º Batalhão, é fora de série. Uhum. Eu acredito que é a melhor do Brasil, Top. para não falar uma das melhores do mundo. Qual que é o nome do comandante lá? O comandante agora é o Thiago, do 6º Batalhão. Ah, então. É... Abraço aí, Thiago. E então, o que a gente está muito bem servido. E a inteligência da polícia também. Só que o policial hoje está tolhido de trabalhar, ele não pode. E hoje o bandido tem muito mais direito do que o policial. Então, o policial ele tem que perguntar para o bandido como que ele vai ser a condução do bandido. Olha, como que você gostaria de ser preso? Como que eu posso colocar a mão no senhor? Nossa. Porque o Ministério Público hoje existem várias leis para como vai ser a prisão, como vai ser a coisa, e dificulta demais. Fazer o debate do armamento, então? Vamos lá. Tá na hora boa. Antes aqui, o que você arrumou na mão aí, Guilherme? Foi atirar não, né? Não foi não. Olha só, eu tava... A gente montou agora uma oficina para cuidar de faca. A gente ainda não faz, mas é uma cutelaria dentro da loja. Então, eu tô aprendendo a afiar a faca e aí teve um acidente na máquina. A máquina não funcionou, você vai deixa que eu vou afiar aqui. Foi mais ou menos, eu afiei minha mão em vez de afiar a faca. Vamos lá. Bacana. A gente queria fazer um debate aqui. Chamar a atenção do ponto e o contraponto, né? O ponto e o contraponto de armar a população, né? Esse debate, ele acaba se misturando com política. Vamos tentar. É difícil tentar deixar a política de lado. Não, isso é o objetivo, né? Mas o objetivo aqui é discutir vantagens e desvantagens Do armamento. e a posição sua sobre qual lado pesa mais para ter uma população civil armada, né? Óbvio que é tendencioso, você vende isso, mas a gente quer
discutir argumentos. Eu vou tentar, junto com você, defender, e o Cristiano coloca pontos contra, né? Mas deixa eu dar a minha opinião e passo para você que é especialista, né? A minha opinião é que uma população civil armada gera mais segurança na linha de que permite que pessoas de bem se defendam, onde numa sociedade hoje que existe no Brasil, vamos dizer, não armada, o bandido continua com acesso à arma, a população de bem não, e gera um desequilíbrio numa defesa onde a gente acaba sofrendo na mão deles e tal. Mas armar a população vai começar a virar um bang-bang, vai ter gente não preparada utilizando arma. Primeiro que hoje, para ter uma licença não falar nem de portar, de comprar uma arma, existem testes, antecedentes criminais, mas além disso, sim, vai continuar tendo, como deve ter no Texas, alguém doido, só que um doido vai ter um de bem para proteger sobre ele, ainda assim o benefício de ter é maior do que o dano que um ou outro pode causar. Ponto. Dito isso, eu queria passar para você dar a sua opinião, e aí a gente continua aqui o debate. Cara, a gente tá já cansado dos argumentos, por exemplo, Suíça nunca foi invadida, nunca foi porque todo cidadão da Suíça é armado. Não sei se você sabe, mas todo mundo na Suíça é obrigado, homens e mulheres, quando fazem 18 anos, eles são obrigados a servir o exército, e quando eles saem do exército, eles ganham a arma. Uhum. Então é comum na Suíça ter as armas das famílias, tataravô, bisavô, e eles guardam essas armas como símbolo que serviram o exército. E aí é um dos países com menos violência do mundo e não tem nem penitenciária, é uma coisa assim. Mas lá moram suíços, não moram brasileiros lá dentro. Então a gente fica usando esses exemplos, não funciona para a realidade. O que eu penso disso, Bruno, é que lei só serve, ela só inibe gente do bem. Uhum. Gente do bem nunca vai tirar a vida de ninguém, a não ser por legítima defesa. E mesmo por legítima defesa vai ter dificuldade. Então, a lei não é eficaz. Porque a lei só proíbe, só vai tirar da mão de quem é do bem. De quem é do bem e de quem não vai usar arma para isso. E aí contrário a essa lógica, começa a falar de acidente, etc e tal, e a gente vai ver o maior acidente que doméstico com água, piscina, bacia, e ninguém proíbe piscina. Para o assalto, motocicleta é mais usado do que arma de fogo para o assalto, e ela é mais perigosa para o acidente do que o assalto. E a gente não proíbe motocicleta. Então, quando você proíbe, você está chamando o cidadão de imbecil. É tratar o cara de eu decido porque ele não tem capacidade mental de usar uma arma. Então fica na mão do legislador a responsabilidade patriarcal de cuidar do cidadão. Cara, o cidadão fez alguma coisa e vai fazer com faca, com pedra, com arma, lei, cadeia nele. 30 anos, 40 anos, pena de morte. E aí isso funciona. Agora, se ficar tratando o cidadão de bem como imbecil e o bandido como todo poderoso que pode se armar, pode fazer as coisas, na minha cabeça não vai funcionar. Sim. Eu, assim, tentar enriquecer com outro tipo de argumento, com também endossar algumas partes que vocês comentaram, eu me considero, sou um cara liberal. Nesse viés, eu acho que perfeito. Sua análise sobre o próprio cidadão, o indivíduo, decidir sobre sua própria vida. Concordo com isso, tá? Por outro lado, você falou aí da Suíça. Na Suíça e no Japão, tem maior controle de arma do que nos Estados Unidos. O controle nos Estados Unidos é menor, ou seja, é mais pró-armamento do que na Suíça e no Japão. E tem, proporcionalmente, muito mais homicídio nos Estados Unidos. Só enriquecendo com dados. Outro dado
é que tem uma pesquisa que a cada 1% a mais de arma que você coloca no mercado, aumenta em 2% a taxa de homicídio. E um terceiro dado em que nos locais, nos lares, em que, ou nas pessoas que têm arma, aumenta em 50%, 56% mais homicídio, porque essas pessoas são mais tendenciosas a reagir ao assalto. Se você não reage, a chance de você morrer, isso também, para mim, é um fato, do que se você reagir. Claro que você pode morrer nos dois casos. E você reagir ou não é uma luta do melhor atirador ali, de quem está mais preparado. Então, não necessariamente você vai ser um melhor atirador que o outro. Né? Então, eu entendo a defesa, eu acho importante. Outra questão que eu queria endossar também foi o que você falou bacana demais no início da conversa, quem está acompanhando aí desde o início, espero que todo mundo, né, Bruno? Você falou sobre você estar imerso nessa questão familiar, então para você a arma é muito natural, então é até perigoso você cometer o viés ali do pertencimento, que é justamente o que eu queria chamar, que é o viés da confirmação, que é o que a gente está vivendo muito na nossa sociedade hoje, principalmente polarizada de opiniões, em que, na verdade, todo mundo tem a sua opinião sem embasamento factual. Então, uma pessoa que quer arma ou não quer, quem é a favor do Estado maior ou menor, opinião política ou econômica, etc., na verdade, ela tem uma opinião X por criação, zero científica, e fica criando argumentos para embasar aquilo. Então, assim, por isso que eu acho difícil discutir esse assunto, só finalizando. Porque tem muita coisa subjetiva nessa questão do armamento ou não. Por exemplo, eu acho que perfeitamente um cara está armado e deve estar, o cara que mora lá no rural defende uma propriedade imensa e ele tem que defender, não é só a vida dele, são os animais, é a propriedade, são os equipamentos caríssimos que ele tem ali. E a gente sabe que as forças de segurança não conseguem chegar lá. Então, esse cara tem que ter. E aí, por conta, pega esse exemplo desse cara e fala assim, não, todo mundo tem que ter a arma. Concordo que a liberdade, a pessoa pode ter a arma. Para mim é tranquilo, se eu tiver uma arma, eu vou saber tomar conta dela. E assim, só trazendo um argumento. Eu acho que a gente só tem que tomar cuidado na falácia da generalização. Não, eu entendi. Você tentou pegar dados do chat GPT aí, mas deixa eu só... E você não pegou nenhum. Pois é, mas isso aí não vale nada. Você está tentando justificar a sua opinião. Você está Pedro falando de Paulo. Sim. Agora... Eu sou a favor do armamento. Pois é, nós estamos no debate aqui. Mas deixa eu te falar. Se você falar isso, que a opinião, você está dizendo que não existe uma verdade. E que não existe um fato. Não existe. Então, nós estamos tentando chegar na verdade através de uma discussão. Isso. Então, você está falando, não, que só existem opiniões e cada um tem a sua e tal. Então... Não, eventualmente. Eu vou me meter nessa conversa aí. Eu trouxe, morre mais gente que tem. Não, é lógico. Aí você fala, o cara que tem armas aumenta em 56% a chance dele morrer porque ele reage ao assalto. Lógico, não, dele matar não. Dele morrer só porque ele reage. Pois é, então a sua opinião fica calado então e aceita o assalto. Então. Não. Eu também entendi assim, Bruno, essa afirmação, mas assim, não vai ser um debate porque eu não discordo em nada do que você falou. A não ser das estatísticas. Porque eu tenho como, para mim, e aí é o que eu falei que eu não quero colocar verdade aqui, porque é claro que eu sou contaminado pelo armamento e tudo chega para mim sobre vamos armar, então eu não sou a pessoa ideal para fazer essa defesa, porque para mim não faz sentido a pessoa não ter direito à arma. Então é uma coisa assim, que para mim é uma loucura, uma pessoa por exemplo, aceitar que assalto é normal e que a gente deve... Não, assaltante não, de forma alguma, E aí eu falo, onde tem arma, o assalto cai 70%. Como é que vai morrer mais gente? A questão é que assim, a hora do assalto até a loja dele, o policial mesmo... Ele não falou que na loja dele tá lá, tem anos, quer dizer, nem sei se deve ter contado nos dedos. E não rouba. E ninguém entra, porque sabe que todo vendedor ali no mínimo tá armado. E já fecharam 2 lojas ao lado por conta de assalto. Ah, não, mas a chance... Pode ter tido um lá que tentou, porque o cara completamente noia, né? Nem viu que lá vende arma, né? Mas se entrar, a consequência para ele é tão alta que a fama corre e não entra de novo. Então, assim, exato. É o custo e consequência, como a lei... Mas você está extrapolando, não estou falando que o cara tem que aceitar o assalto, estou falando que fato é que como o cara não reage,
ele morre menos. 56% mais ele morre quando ele reage. Ele reage porque ele tem a arma. Pois é. Porque se ele tá reagindo, cara, ele tá indo pra matar ou morrer. Aí que eu te falo, esses dados foram... o problema de dados é que é o que eu falei. Foi pego na Suíça, foi pego nos Estados Unidos, foi pego... E não trata da nossa realidade. Não, concordo com você, dados internacionais. E aí eu vou te trazer um dado, por exemplo, que em Tucson, que é uma cidade extremamente armada nos Estados Unidos, ficou 60 anos sem ter assalto. Então não tinha reação. Ninguém morreu. Aumenta 1% nas armas, aumenta 2% dos homicídios. Pois ou seja, mas cai em 100%. Foi feito lá na USP. A questão que tem uma... Esse estudo foi lá na USP. E foi do lado de fora de sala de aula, lá internacional. No Cabelo Azul, a turma do Cabelo Azul fez um estudo ali, sentaram, fumaram porque, uma maconha e vamos colocar isso. que no governo anterior caiu de 70 mil para 40 mil o homicídio. E foi foi quando entrou mais armas, né? Mais de 1 milhão de armas. É diferente, porque foi incentivado pelo governo o armamento. No Brasil nunca tinha tido um incentivo. Antigamente, todo pai de família tinha uma arma. Mas é porque era natural, era conhecido. E tinha muito menos esse tipo de violência, de oportunidade, quando há arma, cai muito. Né? Invasão no interior, de casa. Assim, na época que foi incentivado pelo governo, as conversas com quem mora no interior fala assim, cara, a sensação de segurança e a prática de crimes diminuiu muito no interior. No interior, não tô falando no interior rural, não. Tô falando no interior de Vinópolis. Onde tem menor presença das forças de segurança. Que é urbano, só que a galera começou até a ficar mais mais na frente de segurança. A partir do momento que você tem um centro de BH seguro, com presença policial, realmente, nesse caso, não tem necessidade do cara ter, e provavelmente ele não vai ter, não vai nem levar se ele se sentir seguro. Pois mas aí... Você tá defendendo assim, ele poder ter se precisar. Eu tô defendendo o direito. Ninguém tem que ter, não. Isso é obrigar, aí você vira pra ditadura. Uma coisa só interessante para que você comentasse isso também, Guilherme. Uma coisa da sua fala, que você falou da moto e tudo, assim, só que eles são concebidos para outro fim. Ele tem uma finalidade principal e empregada para outra. A moto, a bacia de água quente. A mata, a arma, elas não tem outra finalidade. Então, assim, é bom separar isso. Não, é a defesa. A moto não é para defesa. O avô dele é atirador. Não, mas ela não foi criada para isso. A arma foi... Não, quando a arma foi criada, você não sabe, não? Foi para a guerra, ué. Foi pra matar as pessoas. Sim, não foi criada pra ir na Olimpíada. Quando criou a moto, não foi pra matar, foi pra transportar. Era o lugar do cavalo. Mas ela mata mais. Mas aí ela mata mais do que a arma. Mas eu tô falando foi criada. Beleza, só pra separar porque ela foi criada pra se defender. Sobre a criação, o Santos Dumont suicidou falando que o avião... Santos Dumont suicidou porque falou que o avião foi desvirtuado pra guerra. Entendi, velho. Né? Então, assim... E o que eu ia falar pra você comentar, Guilherme, desculpa interromper, só pra você... Aí você deslancha, sobre, assim, o desvio de armas do legal, da pessoa legalizada pra criminalidade, que também tem um dado também que foi mais de 1 milhão, parece, nos últimos tempos aí. Desse eu não acredito, porque quem fala esses dados, eles falam várias outras mentiras, né? Rouba INSS, faz um monte de mentira o tempo inteiro. Então, esses dados, eles não me convencem. Que tem roubo de arma legal, isso tem. Mas também... Tem roubo de tudo. Você vai proibir porque o cara rouba, aí não tem nada a ver. O argumento melhor é que ele já compraria, independentemente de onde. Você sabe que esse argumento, me escandaliza um pouco pelo seguinte. Quando a gente vai falar de arma de fogo, o que a gente menos fala é sobre arma de fogo. A gente usa violência, a gente usa problemas crônicos do país, que é um problema do país, para justificar, e aí o assunto fica nisso. Você vê que qualquer debate que eu já fui de arma de fogo, a gente não fala de arma de fogo, a gente fala de Lula, Bolsonaro, a gente fala de criminalidade, a gente fala de política. E aí cara, porque existe crime no Brasil? Você não tem um direito, tem que saciar de um direito? Como assim? Então, beleza, vamos aceitar que roubam arma de fogo e colocam na ilegalidade. E aí, por isso, eu não posso caçar, eu não posso... Que é um tema muito interessante sobre a caça. E aí, daqui a pouco a gente inclusive, toca a sete se pode estar lotando de java-porco. Você viu essa que é extremamente nocivo? Javali, java-porco. A gente está
E tá difícil para caçar justamente por isso. Não, e é um problema crônico no Brasil, porque eles têm febre aftosa e tá invadindo o Brasil inteiro. Sim. Não é natural, não é coisa. E não tem outro meio. O governo não consegue controlar com armadilha. Então, Parece assim, que sai matando de helicóptero nos Estados Unidos. sai. Né? Aqui já tem caça de helicóptero também. Aqui é permitido a caça de javali. Mas. Chegou a proibir no início do governo Lula e liberou de novo, né? Eles queriam, inclusive, recolher as armas. E aí é tão crônico que o que sustentou a permanência da caça é porque a situação está muito difícil. Então, por exemplo, para controle de praga, dentro de uma zona rural e etc. Tal, e aí você falou que concorda com Não, sim. com essa pessoa que tem arma, é essencial. Não sou. Agora, assim, o meu ponto aqui é argumento contra e a favor. Eu dei dados assim, para do que gerar acontece. um debate. Não, e dados que acontece, que aumenta a morte ou não. Meu ponto é esse. Mas no mundo ideal, eu acho que o cara pode ter, porque eu acho que cada um faz o que quer. Eu sou a favor do liberalismo completo. Só que eu só trouxe os dados que eventualmente pode crescer a criminalidade, os homicídios, na verdade, criminalidade não. Só que isso seria muito bem capturado na outra ponta. Eu acredito que muita gente defende contra o armamento justamente porque sabe que a outra ponta não vai funcionar, que é um sistema de segurança robusto para prender o cara, para ter sanção quando o cara fizer uso equivocado da arma. Mais do que não, prender, mas nós sabemos disso. Nós falamos, não soltar. Não soltar. Se o custo do crime aumentar, ainda até independente da população estar armada ou não, o cara que vai, quando que ele sabe que não vai reduz a resolver, violência. aí ele é a favor. Exatamente. São vários assuntos, é cota, tudo transita a mesma coisa. Você chega lá, um doidinho lá, você tá com a arma, ficou tonto, como nós já vimos, dá uma de doido, dá uns tiros pra cima, o cara fica emocionado. O certo era me policiando aqui, ó. Você não tem direito nunca mais nessa arma aqui. Nunca mais, não sei, mas Não, pode aprender a arma dele. Mas toma, o cara dando um tiro pra cima, toma. Cara, tem que prender ou não tem, Guilherme, um cara desse? Bêbado tem que prender. Eu o acho direito que dele, sim. que ele é incapaz. Eu acho que ele não sim. pode estar bebendo com arma de fogo. Isso já tá errado. Sim. Mas eu vou voltar. Eu vou voltar a carteira do cara que dirige. Esse argumento. A gente, para falar de arma de fogo, a gente não debate arma de fogo, a gente debate crime. Cara, quantas pessoas que jogam rojão pra cima, que o outro dia o torcedor matou com o Corinthians. Tem que tomar também. Tem que tomar. E, cara, antes, aí, se a gente ficar usando argumento de crime para o debate de arma de fogo, aí eu vou usar um argumento aqui que é tolo, mas é o argumento que principalmente a esquerda usa, né? Usando criminalidade. Antes da arma de fogo, o mundo era muito mais selvagem. Matava-se era com lança, com paulada, com pedra. Machado. E aí, quem ganhava era sempre o mais forte. Então, existia escravo, escravizava-se muito mais com a força. E naquela época, o povo era dominado mesmo, e a diferença era uma questão genética, a pessoa mais forte e mais bem relacionada ganhava. E então, assim, cara, cabe para discussão de arma de fogo esse meu argumento? É o que é usado, é o que todo mundo discute. Mas tô falando de 200 anos, 500 anos atrás. Até mais. Né, não faz muito sentido. A questão, o plano de fundo é que nossa sociedade Português falta chegaram muita aqui coisa, já tinha arma. Já. Falta muita coisa para nossa sociedade para a gente equacionar esses assuntos tangenciais que a gente fica conversando. Porque não tem nenhuma maturidade, às vezes, econômica. Não, mas nós estamos falando de econômica é pouca mesmo, indireta, mas em termos de liberdade, para mim isso é importantíssimo. Esse é o ponto para mim. O ponto a discussão de arma de fogo é o governo grande, o governo manda no cidadão e aí ele proíbe. Você concorda com isso? É o monopólio da força. Se é socialista, você concorda com isso? Tá, arma de fogo, acaba. Se você é uma pessoa que tem uma cabeça mais liberal, Estado menor e etc e tal, cara, o governo não tem o direito de impedir. Isso. Se você quiser. Sobre vai ter crime? Não, com arma, sem arma, vai ter crime.
vai ter violência, com arma, sem arma, Ele vai não ter tem o violência. direito de te impedir de forma alguma e tem o dever de te proibir se você fizer mau uso. Exato. O ponto é E a gente tem deputado para representar a sociedade sobre a regularização de penas, de crimes e como vai ser conduzido. E eles deveriam estar lá E tem um nome resolvendo esse jurídico problema. para isso, que a gente não é juridiquês, mas é o ativo e o passivo. No Estado ele tem que agir mais passivamente, ele não tem que ficar regulando o que você Exato. pode. Você deu problema? Não, então vem cá, vamos conversar aqui. Você não consegue usar, não. Então Ele me tem dá que ser sua arma. pai da gente, ele tem que... Lógico, a gente perfeito. ditar tudo que vai ou não vai, ele tem que Mas que tratar os hoje, que na tiver. sociedade nossa, tem mais morte, eventualmente, em alguns casos, sim. Só a gente não incorrer naquele... Eu falei, Não, mas que sociedade, o Brasil é proibido, Sim, vamos dizer assim. Mas se E diminuiu. tem mas crime se- pra caramba. Só não incorrer a falácia da generalização, de que isso é eventualmente sempre bom para todo mundo. Acho que o cara pode ter sim, mas em alguns casos, a forma como a gente vive hoje, a gente vê mais homicídios quando a pessoa tem arma. Mas, Só mas isso. não é pela arma, é por não punir Tudo o bem, crime. tudo bem. Aí eu- na sociedade nossa, realmente, Perfeito. você Então, foi o que solta eu o disse, ladrão... Não tá não, casado as certo. duas pontas. Eu não quero ser o ditador que vai ditar as regras regra. da pessoa. Sim. Né? Não estou falando de governo ditador, estou falando eu ditar sobre a vida do outro. Uhum. Eu não tenho capacidade de Uhum. falar se você pode ou não pode ter uma arma. Sim. E eu não sei se as pessoas que estão falando que eu não posso têm essa capacidade. Sim. E eu não quero colocar a minha vida na mão dessas pessoas, porque Sim. eu realmente, as pessoas que argumentam, principalmente nas mídias sociais, etc e tal, eu vejo como uns meio imbecis, assim. Sim. Então eu tenho muito medo desses imbecis ficar fazendo regra Sim. para a minha vida. Eu vou Sim. ter que ter uma vida igual aqueles. Sabe assim, eu tive um professor que era muito bagunceiro e falou que eu me deu um sermão, que eu não ia ser ninguém na vida, que eu falei, cara, mas você tá me dando instrução? Cara, você igual você, não quero. É isso, assim, por último. essas pessoas que estão me É a instruindo a não falta de ter arma de exemplos, fogo, né, da sociedade. cara, eu não quero ser igual a eles, não. Eu não posso ser comandado por eles, porque se o exemplo que eles querem são eles, cara, eu tô fora, eu não quero ser igual a eles. Eu acho patético. Mas assim, gente, só reforçando. Quem for comprar, a turma aí, tá? Que precisar, no Brasil todo, vocês mandam? Manda. O melhor e tal. Não, o primeiro e o melhor fornecedor de arma de fogo, que dentre outros temas, comprar com o Guilherme, né? Ô, Guilherme, só uma coisa também que eu queria falar desse ponto, que a gente fala pouco na hora que tá debatendo isso. Que eu acho que a melhor defesa, cara, não é nem a arma, é o respeito e a humildade. Sim, sem dúvida. Então eu nenhuma. acho que assim, se você é um cara que respeita as pessoas e humilde, eu acho que essa é a primeira defesa. Então esse cara, galera que canta de galo, não sei o que, é o primeiro que morre. Então assim, se você trata bem todo mundo, como você trata lá recebendo os clientes lá, e cria aquele ambiente bacana ali no centro, o cara não vai te atacar. Respeita, cumprimenta as pessoas. É claro que é bom ter a arma ali bom. se precisar. Tira a arma de lá, ele trata bem, Não, não não, trata? não. Aí, Não, e aí os Tô falando nóia- a pessoa dele, na vida dele pessoal, que misturou com o negócio. conversindo, Misturou com o trata negócio. bem os outros. É. O ser humano é Não. naturalmente violento. Só. Sim, só, mas, velho, você É vai... naturalmente, a gente é um bicho enjaulado por condutas Mas fica, que a gente fica define. violento com quem não é violento. E se você não tomar uma apunhalada pelas costas, você morre primeiro do que eu. Beleza, a agora gente- se você é fica tranquilão aí, respeitoso, Não, e eu o sou cara vai ser tranquilo, violento com sou- você. eu sou tranquilo, Aí você vai respeitoso. chegar e vai falar assim... Você também é, só. eu também Você sou. é tranquilão, Mas, respeitoso. até que você vai me atacar. Quando você me atacar, Sim, eu viro um não. monstro. Como eu te E defendi se eu uma tiver vez um- numa briga, fui eu que bati pra você lá. Se eu tiver uma Nós estamos arma, falando a mesma vai ser coisa. muito mais fácil eu defender. Nós estamos falando a mesma coisa, você está usando uma retórica Não, teórica, você- mas na prática nós somos Não, igual. E você outra tá coisa, falando você é o cara que discurso. tem, você é cara que tem atirador e tudo. Eu fui lá no seu sítio e quem ganhou a competição de tiro lá? Não, quem que foi? O chumbinho Quem que tava foi? descalibrado. Ah, aqui, só, tá vendo? Essa falácia não serve não, né não, Guilherme? Tem que ser respeitoso com as pessoas, humilde. Se o cara te chamar pra briga, você vai pro pau pra ele. Como lá no seu sítio, lá quem ganhou o campeonato chumbinho foi eu e o Bezão aí. Um abraço pro Bezão. Ô, Guilherme, Pô, então nós vamos estamos encerrar caminhando pro aqui, fim. vamos. Que top demais a conversa, tá, o debate. Muito obrigado pela sua presença e ter aceitado o convite.
Só para não esquecer, só para a turma que ficou até o fim, então um presente para todo mundo que ficou aqui. O Guilherme vai liberar aí uma promoção para a turma no site da Casa Salles, com todos os produtos que ele comentou aqui no podcast, né não, Guilherme? Nós vamos O fazer. código lá, qual que vai ser? Vai ser Faria Nova Lima. Isso. Então, Faria Nova Lima. Um cupom só de inserir desconto. o cupom de desconto lá no site dele. Demorando Vai ter um desconto de quanto lá, 144. Guilherme? Então, eu solto o desconto assim que eu chegar lá na loja, mas eu vou colocar pelo menos 20% no Que isso, beleza. é um quinto. Vou até comprar um. um chumbim lá. Nem Dom Pedro, na época lá do quinto do imposto, né? É. Top demais. Então, acabando aqui o episódio, a gente já corre lá na loja casasales.com.br, nas redes sociais também. Entra lá, aplica o cupom Faria Nova Lima, que vocês vão ter 20% de desconto em todos os produtos. Não, a gente vai selecionar... Uma linha específica. É porque no site vocês vão ver, tem a parte promocional, Uhum. mas a gente vai colocar, vai ter desconto em Muita todos os coisa. produtos, mas 20% vai ser em Produtos selecionados. É, selecionados. até porque nem tudo tem essa margem toda, né? Você tá exato. É doido. coisa que não dá pra Tem- fazer. Top não. demais. Tem que Outra pagar o coisa, imposto do Haddad. Tem que pagar os Outra coisa armamentistas. Os armamentistas burocratas. Então confere lá, turma. Faria Nova Lima na sequência aqui. Outra coisa também, não deixar de esquecer, né, Bruno? Um abraço pro nosso produtor aí, desde o início, firme com a gente, responsável aí pelos episódios sempre, que é o Daniel Galdino. Aí, A gente deixa muito de mandar um abraço pro Galdino. Isso é mesmo. Aí, nossa. Galdino, você é fera. Um abração pra você aí. Muito obrigado pelo apoio aí com o nosso podcast. Vamos pra frente. Valeu demais, então, Guilherme. Se você quiser comentar mais alguma coisa, o microfone tá aberto. Mensagem inspiradora aí pro jovem, galera que quer empreender. Turma do Hipercentro, pra fechar com você aí, pra vocês ir desenvolvendo cada vez mais o trabalho seus à frente aí, que você comanda não só pelo bom trabalho, mas por ser a primeira loja de BH. Quero primeiro agradecer a todo mundo que vai nos ouvir e vocês dois também pelo convite. Falar, gente, cara, Belo Horizonte é uma cidade maravilhosa, o centro é muito legal, a gente tem muita cultura na cidade e, cara, a palavra sempre é resiliência. Vai passar, o governo vai mudar e se a gente ficar firme no propósito e concentrar, hoje virou clichê falar em propósito, mas é porque é o sentido da vida mesmo. Se você tem uma direção, né? Se você sabe para onde você vai, você tem um caminho. Quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Então, eu acho, isso é uma frase que eu levo para minha vida e para levar dessa forma, né? Uhum. Segue o que você acredita, segue o seu coração e dá continuidade à vida, que é isso que faz sentido. Show isso de aí. bola. Cada um Se no precisar seu se quadrado. defender, compra uma arma na Casa Salles Sem dúvida. que ajuda. Então, não, valeu brincar demais. também, Pra colecionar. brincar. Não Não, praticar. pensa só A em melhor defesa, coisa- não. Tem muita coisa que a arma proporciona, inclusive, muita amizade, muita Muita conversa. amizade. É verdade. E muitos outros produtos também lá na casa, não só armamento, né, como você exato. comentou aí. Valeu demais, Valeu, então, turma. Muito obrigado aí. Tamo junto. Fiquem ligados. Um abraço. Valeu.